Como podemos adorar a Deus em meio a tudo isso? E a gente percebeu que o culto não parou, que a adoração não parou e certamente também a pregação não iria parar. Mas graças a Deus chamaram o presidente para dar uma oportunidade. E aí tudo clareou. Se soubesse tinha chamado mais rápido, né? Então louvado seja Deus por tudo isso, amém? Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade aqui, pelo convite do pastor Osiel, o presbítero Diogo aqui. Quero parabenizar aí a congregação por esses 7 anos. A gente pode enxergar claramente a mão de Deus aí na vida dos amados irmãos, que sem ela certamente vocês não estariam aqui. E rogar ao Senhor para que tantos outros 7 anos possam vir aí pela frente, pela vida de vocês, amém? Vamos abrir a vossa Bíblia, lá no livro de Isaías. Me deram um tema, me deram um lema. Isaías capítulo 43. O tema de hoje: nascidos para viver uma vida de adoração ao Rei da Glória. Isaías 43 eu vou ler de acordo com a versão que foi me dada aqui, porque a minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas diz assim a palavra do Senhor: a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha própria glória, eu os formei e também eu os fiz. Feche teus olhos, vamos trazer uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te louvar por tudo que houve já aqui esta noite. Amém. Pela tua palavra que foi cantada, pela tua palavra que foi orada, pela tua palavra que vai ser ministrada. Nós lemos a tua palavra, que ela possa encontrar lugar em nossos corações, que o Senhor possa me usar como instrumento em tuas mãos, com intrepidez, com ousadia, com autoridade que vem do alto, e que haja claramente entendimento da tua congregação, para que as pessoas possam sair daqui edificadas, exortadas, refletindo em tudo aquilo que vai ser falado, que tão somente para um grande propósito, que é o louvor da glória do teu santo nome. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta evangélico ou como profeta evangelístico, visto que o seu livro apresenta a mais completa e clara exposição do evangelho de Jesus Cristo, que se pode encontrar em qualquer porção do Antigo Testamento. É muito parecido com a Epístola de Romanos. O livro de Isaías, quando a gente vai estudar de uma forma mais profunda, a gente vai perceber que ele tem uma característica muito parecida com o livro de Romanos. Por quê? Porque assim como Romanos, Isaías enfatiza especialmente algumas doutrinas, né? A doutrina da onipotência, a doutrina da onisciência e, acima de tudo, Isaías vai revelar o amor redentivo de Deus em todo o seu livro. Então, é muito próximo daquilo que a gente encontra lá em Romanos através do apóstolo Paulo. Isaías, ele deixa claro que tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, ambos são pela graça de Deus. Ou seja, ele vai quebrando logo esse paradigma de que a gente tem de que o Antigo Testamento é pela lei e o Novo Testamento é pela graça. A gente vai perceber que tudo é pela graça de Deus, desde lá de Gênesis, quando Deus disse que ia mandar o descendente da mulher. Então a gente já vê a graça de Deus superabundando sobre as nossas vidas. Caso não houvesse essa profecia do nosso Senhor lá atrás, certamente não estaríamos aqui, porque ela não teria se concretizado através da vinda do seu Filho. Isaías também ele revela um Deus único e verdadeiro através do seu livro, capaz de ser gracioso com o seu povo. Ou seja, não só Isaías,
mas todos os profetas do Antigo Testamento, a gente vai ver uma grande característica, que é apontar o pecado do povo, depois ele chama para o arrependimento, e depois a gente vai ver a graça de Deus abundante na vida daquele povo, trazendo o povo de volta consigo, trazendo o povo de volta para perto de si, porque foi esse o propósito de Deus quando nos criou. Mas Isaías também revela um Deus que sustenta a sua lei moral, revela um Deus que sustenta a sua lei moral, que leva juízo a todas as nações, até mesmo as mais ricas, ele transforma em nada, inclusive com a própria nação de Israel. Então Isaías vai quebrar um outro paradigma através de seu livro, que é exatamente aquilo que a gente entende de quando estamos passando por aflições, quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por enfermidades. Certamente a gente entende que tudo isso veio da parte do diabo, mas a gente vai perceber que muitas das vezes é o próprio Deus que nos conduz a esse tipo de situação, porque Ele tem um propósito de nos conduzir para viver para uma glória do seu nome. Isso aí a gente vai perceber no livro de Jó, porque não houve pecado na vida de Jó. Isso aí a gente vai perceber na vida do próprio Cristo, lá em Lucas 4, quando ele acaba de ser batizado, ele é impelido pelo Espírito Santo para ser levado pelo deserto. Mas diferentemente aqui desse contexto que Isaías está vivendo, tudo isso aqui está acontecendo por conta do pecado do povo, porque o povo se afastou de Deus, o povo virou as costas para Deus, e agora o Senhor está derramando da sua ira, do seu juízo sobre esse povo de forma justa, porque o nosso Deus, Ele é justo, amém? E aí, qual o propósito do Senhor de tudo isso? É porque Ele tem um único propósito, não de nos destruir, mas Ele tem um propósito de revelar o seu amor redentivo, te levantando, te restaurando, te erguendo, te colocando de pé, para que vivamos uma vida de adoração ao Rei da Glória, amém? Então, diferentemente de Satanás, quando Satanás te oprime, quando Satanás te deixa depressivo, ele tem um propósito de te destruir. E o Deus que a gente serve, quando tudo isso acontece, a gente percebe que não é para destruição, mas é para que você se arrependa e você volte para os braços dele, para que você possa se levantar, se erguer, se colocar de pé e continuar na caminhada, porque esse é o propósito. Ele trabalha de forma pedagógica na minha e na sua vida, amém? E aí Deus requer, antes acima de tudo, que não vivamos uma mera formalidade religiosa, ou seja, Ele não quer que a gente venha para cá porque é o 7º ano de aniversário da congregação. Ele não quer que a gente viva uma vida de adoração que seja externa, ou seja, de aparência, da boca para fora. Mas o que Ele requer de nós é uma vida de adoração em espírito e em verdade, que é uma vida de adoração de dentro do nosso coração, de sinceridade, de vida íntegra com o Senhor, de comunhão, de integridade com Ele, um sacrifício vivo, uma vida piedosa, uma vida devocional. É isso que o Senhor requer de nós. Então Ele vai se utilizar do profeta Isaías para que ele faça um apelo profético advertindo o povo, e aí se encontra um pouquinho antes aí. Tem como desligar aqui? Aí ele vai se encontrar ontem um pouquinho. Eu queria que vocês voltassem lá em Isaías 42, uma página só, para a gente ver esse apelo profético que Deus faz, a partir de Isaías 42, 24, diz assim a palavra do Senhor, e a gente vai conseguir entender o contexto aqui. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores, acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo, não entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. A gente pode perceber claramente que tudo isso que está acontecendo na vida do povo de Israel foi a mão de Deus pesando sobre a vida daquele povo. Mas aí, o lema que me deram foi Isaías 43, 7, que diz, aqui está um verso
que diz exatamente: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e os fiz. Esse verso a gente pode perceber claramente a graça de Deus derramada sobre a vida desse povo. Esse verso a gente vai conseguir entender que Deus está derramando da sua bondade, do seu amor, fazendo com que o povo seja reconciliado com Ele. Porque se depender da minha vida e da tua vida, a única coisa que a gente quer é se afastar de Deus, é virar as costas para o Senhor, é andar bem distante da presença do Senhor, porque isso está dentro da nossa natureza pecaminosa. Mas aí, aqui está um verso que demonstra tamanha graça do nosso Senhor. E os versos que a gente vai trabalhar aqui, a partir do 1 ao 6, a gente vai entender, analisar que Deus dá a Israel detalhes, a mesma garantia que Cristo dá à sua igreja. Ou seja, esse texto de 1 ao 7, Deus faz um paralelo, a gente pode fazer um paralelo com o Novo Testamento, com o versículo que foi citado pelo pastor lá de Brasilite, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todas as vezes que a gente trabalhar no versículo diretamente aqui para o povo de Israel, a gente pode entender que Deus também está trabalhando para a sua igreja. Por quê? Porque tudo que aconteceu diante daquele povo não prevaleceu, porque a mão do Senhor estava forte, sustentando aquele povo em tudo que eles viessem passar. Amém? Assim como os elementos fogo e água que a gente vai perceber, pessoas e distâncias não podem cobrar o seu direito a quem Deus chama, assim também as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Então a gente vai ver que a partir do versículo 1 ao versículo 6, Deus vai mostrar o porquê devemos viver uma vida de adoração ao Rei da Glória. Ele simplesmente não está pedindo para que eu e você vivamos uma vida de adoração, mas Ele agora vai como se passar na nossa cara o porquê devemos viver para a glória dEle. Então vamos lá caminhar aqui no verso 1, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que a gente pode ver aqui no verso 1 é a doutrina da criação. Fomos formados por um Deus santo, um Deus bendito, um Deus maravilhoso, que requer de nós também santidade, lealdade e fidelidade com a sua palavra. E aí eu queria trazer a reflexão de vocês, o que é que fizemos para que pudéssemos nascer. Vocês já saberiam quem eram os pais de vocês, vocês já sabiam quem era a família, qual vocês iam ser introduzidos. Vocês fizeram algum esforço pessoal para que vocês tivessem a altura que vocês têm, porque quem se sente baixo não fez algo para se sentir mais alto e vice-versa. Qual foi o mérito que nós tivemos na criação? Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a perceber que fomos criados por um Deus todo-poderoso. A gente não foi criado por acaso, por uma bomba atômica, não viemos dos macacos, assim como ele diz, mas somos criatura do Deus santo e maravilhoso que nós servimos. E ele está dizendo que um dos motivos para que vivamos uma vida de adoração que glorifica o seu nome é porque ele nos criou para tal coisa. Ele não nos criou para que nos perdêssemos nas trevas, Ele não nos criou para que andássemos nesse mundo, Ele não nos criou para sermos inimigos dEle, mas Ele nos criou com um único propósito: que a nossa vida seja um livro de adoração, de testemunho, de graça para as pessoas que convivem conosco. Amém? Diante dessa criação, ele diz, no mesmo versículo 1, não tem mais. E aí ele vai dizer por algumas vezes essa mesma palavra, trazendo à nossa memória que porque ele nos criou, porque ele nos chamou, assim como está escrito lá no verso 7, e a gente vai ver isso posteriormente, ele está dizendo não temas, mas não é temer porque a gente confia na nossa própria força, ou seja, maldito o homem que confia no próprio homem. Eu me torno maldito porque eu confio no meu
mérito, eu confio na minha força, mas ele está dizendo: não temas, porque ele é quem está no controle de nossas vidas. Ele é que está no governo de nossas vidas. Ele é que está no controle da história, no controle da história da igreja, no controle da congregação aqui de Camaragibe. Ele está no controle da minha e na tua vida. Por isso que ele diz: não temas. E por ser ele que nos diz isso, a gente deve totalmente confiar, porque seu caráter é fiel e santo e imutável. Não é o pastor da igreja, não é o camarada que está pregando, que está dizendo não temas, mas é o Deus que vive e reina para todo sempre. Ele diz: não temas, porque ele é o guardião de nossas vidas. E se fizermos uma reflexão, uma introspectiva de tudo que nós passamos, ou desde o momento que nós nos convertemos a Cristo, você vai perceber que todo momento Cristo está com a mão estendida de graça e de bondade sobre as nossas vidas. E que Ele te trouxe até aqui essa noite. E que Ele vai te conduzir até a glória. Porque a Bíblia nos diz que, lá em João: aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora, diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A outra coisa que a gente pode ver ainda no verso 1 aqui, é que ele vai dizer: não temas, porque eu te remi. Remissão aqui é a remissão dos nossos pecados. A gente tinha uma dívida alta com o Senhor, e a gente mesmo não poderia pagar, porque a gente não tinha como pagar, a dívida era muito alta. Mas isso aqui foi pago com o preço de Cristo morrendo na cruz por mim e por tua vida. Naquela cruz do Calvário ali, Cristo pagou a nossa dívida. A gente ficou limpo no Serasa, a gente ficou com o nome limpo, mas Ele fez isso não para que você viesse a sujar novamente, mas que você pudesse viver para a glória do nome dEle. É por isso que Ele remiu os nossos pecados. E aí entra a doutrina da redenção. É o Senhor que nos redime. Não tem mérito humano, não tem absolutamente nada que nós possamos fazer para que isso fosse pago, a não ser a morte de Cristo, que é autossuficiente para que isso pudesse ser feito. Amém? E aí no verso 2 ele diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, existem algumas promessas nas Escrituras que a gente deveria se apropriar dela de uma forma extraordinária. Uma delas é esse verso 3, porque o Senhor vai dizer, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. A gente vai ver isso na abertura do Mar Vermelho. Quando passares pelo fogo, a gente vai ver isso lá em Daniel com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, não importa a circunstância pela qual você está passando. E aí só quem sabe é você e Deus. Eu não conheço a tua vida, eu não sei qual é a circunstância, mas o que o Senhor está prometendo através da sua palavra é que Ele será conosco. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de a gente se alegrar na presença do Senhor, porque certamente Ele não vai nos livrar de algumas circunstâncias, porque existe um propósito por trás dessa circunstância. Porque quando eu olho para a minha vida, eu louvo a Deus por todas as circunstâncias negativas pela qual eu passei, senão eu não estaria com a minha fé amadurecida da forma que eu estou hoje. E aí a gente deve se apropriar, porque quem está com você nessa circunstância não sou eu, nem o diácono, o presbítero que congrega aqui, que dirige a congregação, mas é o Senhor Todo-Poderoso que está na tua vida. Ele conduz a tua vida de forma maravilhosa. Ele não está conduzindo para que você seja destruído diante dessa situação, mas Ele tem um propósito de te erguer, de te levantar, de restaurar, de poldar a tua fé, de te conduzir para a santidade, para que você viva unicamente para a adoração da glória do nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. O verso 4 ele diz assim, ó: visto que foste precioso aos meus olhos,
digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. O que a gente pode enxergar aqui é a doutrina da adoção. O Senhor está nos chamando de Pai. Ele está nos chamando Ele está dizendo que é nosso Pai. Ele está nos chamando de filho. Isso é um privilégio, porque não são todos que vão ter esse privilégio de ser chamado de filho pela boca do Todo-Poderoso. Ele criou um povo, ele fez aliança e um pacto com um determinado povo, e eu e você hoje em dia fazemos parte dessa aliança. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas, e Ele está dizendo no 4 aqui, ó: visto que foste preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti aos povos. E a gente pode fazer um paralelo, como eu falei no início, de que quais os homens que Ele pode nos dar aqui também? Ele pode nos dar homens pastores que conduzem a nossa vida espiritual. Ele pode nos dar presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, para que nos ajude a caminhar em vitória para a glória eterna. Amém? O grande problema é que a gente é muito voltado para as coisas dessa terra, muito voltado para as coisas desse mundo. Mas quando a gente vai perceber as promessas de Deus, ela está sempre no âmbito espiritual, ela está sempre no âmbito da eternidade, ela está sempre no âmbito da glória. Portanto, louvado seja Deus pelos homens que Ele tem dado aqui nessa congregação para tomar frente. Louvado seja Deus pela congregação, por cada homem que se faz aqui presente. E aí eu estou citando os homens porque vocês são o cabeça do lar de vocês, vocês são quem governa a casa de vocês, vocês são responsáveis por conduzir a família de vocês até a presença do Senhor. E que Deus, na sua infinita graça, possa trazer mais homens, mais famílias que sejam conduzidas por vocês. E aí, esse verso é maravilhoso, porque o Senhor me coloca como um filho, e louvado seja engrandecido, porque quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo uma miséria, eu só vejo um pecador, eu só vejo um esgoto de lama passando por dentro de mim, e o Senhor, de forma graciosa e misericordiosa, ainda assim consegue dizer que eu sou filho dele. Louvado seja o Deus por tudo isso. No verso 5 e no verso 6, ele continua dizendo assim, ó: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então o Senhor está como se ele estivesse repetindo o verso 2, também dizendo não temas. Ele vai dizer que ele não mede esforço para te tirar de determinadas circunstâncias, assim quando for da vontade dele. Ele está dizendo que eu direi ao norte, direi ao sul, não importa a distância que possa ser, ou o tão grande desafio que você possa estar passando. O que o Senhor está revelando através da sua palavra é que Ele é poderoso para fazer infinita mais do que você pede ou do que você pensa. Que as tuas orações um dia vão ser escutadas. Não que Ele não esteja escutando agora, mas é que um dia Ele dá um basta, é que um dia Ele diz até aqui tá bom, é que um dia Ele diz assim, agora eu vou entrar com providência na minha e na tua vida, porque o meu propósito não é te destruir, mas te restaurar para a glória do nome dEle. E agora a gente entra no verso 7, que foi o verso do lema aqui que nos foi dado, e o verso 7 vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. E no verso 7 ele diz assim: a todos que são chamados. Ou seja, você não veio por conta própria, você não veio porque você disse, eu sou um filho bom, eu sou um marido bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não desejo mal para ninguém. Eu quero te dizer que você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. Desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha chamado tu pelo nome. E aí a gente pode ver isso lá em Isaías 40, a partir do verso 26, que diz assim a palavra do Senhor: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ou seja,
Todos aqueles que o Senhor chamou, eles vão ouvir e eles vêm, porque existe uma força superior à nossa vontade, que é totalmente contrária à vontade de Deus. Então você está aqui hoje à noite porque o Espírito Santo te conduziu. Você que seja de perto, você que seja lá de Orobó, meu irmão, mas não foi a tua força, mas foi a graça de Deus que te trouxe até aqui. Porque certamente Ele tem uma palavra essa noite para a tua vida. Certamente Ele quer falar ao teu coração. E aí o Espírito Santo vai conduzindo da forma do querer dele com cada um de vocês. Portanto, fomos chamados para quê? E Ele vai dizer para viver para a glória dele. E aí devemos viver para Ele e por Ele. Louvado seja o nome dele. Portanto, meu irmão, se é para isso que Ele nos criou, se é para isso que Ele nos remiu, se é para isso que Ele nos formou, se é para isso que Ele está conosco em qualquer circunstância, viva de uma forma que seja digna de adoração ao Senhor, por onde quer que você passe. Seja na igreja, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde quer que o Senhor te colocar. Faça do teu ambiente um lugar de missões, onde aqueles que não conhecem a graça de Deus possam ouvir falar do Senhor através da tua vida, através da tua boca. O culto se inicia aqui, mas ele continua todos os dias a partir do momento que a gente sai por essas portas. Portanto, exerça seus dons dentro da igreja, viva de forma que glorifique o nome do Senhor. Aquele que esconde o seu dom, a igreja padece, a igreja sofre. Portanto, exerça seu dom, descubra qual é o seu talento, se envolvendo nas tarefas, se envolvendo nos ministérios, e aí certamente o Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Exerça e pregue a palavra do Senhor. Mas aí você pode dizer: eu não sei pregar, eu não estudei, eu não conheço a Bíblia. Pregue através da sua vida, da sua conduta, daquilo que você fala, daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Compre e pague, seja honesto, evite a mentira. Tudo isso é uma forma de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu trabalho com comércio, né? E quando a gente vai ver lá os inadimplentes do comércio, eu tenho uma triste notícia de dizer que a maioria deles são, ou se dizem, cristãos. Mas isso é a realidade da nossa vida, meu irmão. Isso é a realidade da sociedade. Então as pessoas se dizem cristãs, mas não estão nem aí porque está devendo lá ou acolá, mas não estão nem aí porque deu a sua palavra e não cumpriu, mas não estão nem aí porque que as pessoas estão pensando dele, porque que na verdade o que importa é Deus. Mas você glorifica a Deus quando você anda de bem com o seu irmão, quando você perdoa o seu irmão, quando você anda em comunhão com o seu irmão e unidade na igreja, um só pensamento, um só Deus, conduzindo a igreja, fazendo com que o reino do Senhor avance, para que o nome dele seja glorificado. Ame o seu irmão para a glória de Deus, meus irmãos. Eu não consigo entender como que hoje em dia a gente está na igreja, a gente vive na igreja, vem para todos os cultos, mas a gente não fala com A, não fala com B, não fala com C, tem raiva ali, tem raiva acolá, não perdoa aqui. Meu irmão, tuas orações não estão sendo ouvidas. Como é que tu queres que o Senhor te perdoe se você não consegue perdoar o Senhor? Como é que tu queres que a tua vida glorifique ao Senhor se o teu coração está fechado, está travado, está acorrentado? Abre esse teu coração em nome do Senhor Jesus. Tem um hino que toca muito, que eu me sensibilizo todas as vezes que eu escuto, e ele foi cantado aqui essa noite. É que um dia tudo isso irá findar. E aí a gente não tem motivo para viver uma vida cristã que desagrade o nome do Senhor. Você não é obrigado a andar com seu irmão, a almoçar com seu irmão, mas você é obrigado a perdoar o seu irmão, porque isso é um mandamento do Senhor. Você é obrigado a orar pelo seu irmão, porque é isso que o Senhor nos ensina. Porque a vida cristã, ela vai contrária à cultura mundana. Tudo aquilo que o mundo diz, a Bíblia diz totalmente o contrário.
Já ouviu aquela coisa que diz assim: ah, eu sou crente, mas minha língua não é não. Ah, eu sou crente, mas o meu braço não é não. Então você precisa se converter, porque você tem que ser crente por completo. Porque você é uma nova criatura. Não vive mais você, mas Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, deixe com que Ele reine na tua vida para a glória do nome dEle. E essas picuinhas tem que passar, meu irmão. Porque a gente tem que ser aquele servo diaconal. Existem 2 tipos de diácono, né? Existe o diácono oficial, assim como eu sou na minha igreja. Mas existe o diácono de exercício, que era toda igreja deveria ser diaconal. Um servindo ao outro, um servindo a um outro, um amando um outro, um orando pelo outro, um trabalhando pelo outro. É uma igreja diaconal, em unidade. Tudo aquilo que é para subsistir, a Bíblia diz que não existe. Tudo que for para contenda, a Bíblia diz que não existe. Qualquer um que se levantar, que seja contrário à doutrina da igreja, à doutrina do pastor, meu irmão, as portas estão abertas, vai procurar uma igreja que faça com que você crie a sua própria doutrina. Mas enquanto estiver uma doutrina, enquanto estiver um pastor à frente, seja submisso à doutrina da sua igreja. Viva uma vida de submissão, meu irmão. Aqueles que se acham chamados para o ministério e que muitas vezes se acham perseguidos ou injustiçados, se de fato você tem um chamado, Deus vai te levantar, porque não tem absolutamente ninguém que possa impedir o teu chamado, porque quem te chamou foi Cristo, não foi o homem aqui na terra. E a gente passa por um outro grande problema, que é o problema de submissão, né? Porque isso começa dentro de casa. Porque se eu não sou submisso a meus pais, certamente eu não vou ser submisso a meu pastor, consequentemente a meu patrão, e aí a minha vida vai ser um caos. Porque eu não consigo me submeter a autoridade nenhuma que se levanta na minha vida. E uma das formas que a gente glorifica o nome do Senhor é quando a gente se torna submisso para a glória do nome dele. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa aplicar a sua palavra em vossos corações, que a gente possa sair daqui essa noite refletindo na nossa conduta, na nossa vida cristã, se de fato nós estamos glorificando o nome de Deus ou se estamos vivendo para a nossa própria vanglória. Que Deus possa ser louvado. Deus abençoe os irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.